Todo mundo na torcida de novo, hein? Todo mundo na torcida. O presidente Lula inicia radioterapia para tratar câncer de pele. Ih, rapaz, olha só, o negócio é mais sério do que estavam falando, né? Vocês lembram, no final de abril, eu fiz até essa mesma brincadeira, né? Tá todo mundo na torcida, né? É lógico, estamos na torcida pela pronta recuperação do Lula. Que isso, não, eu quero a recuperação do Lula. Não, ele tem que pagar na cadeia os crimes que ele cometeu, ele tem que ir pra cadeia. Eu não quero que ele morra, não, não quero não. Tô na torcida para ele se recuperar e viver muitos e muitos anos, cumprir toda a pena dele de 50 anos de cadeia antes de morrer. Não pode morrer, não. Morrer é saída fácil para o Lula, não pode não. Então, lembra que no final de abril eu fiz essa brincadeirinha também de que não, tá todo mundo na torcida aqui, todo mundo torcendo, né? E porque o Lula tirou um câncer, né, de pele, né, um câncer de pele. É um câncer que não é agressivo, não é o melanoma. O nome do câncer tem aqui, ó, câncer basocelular, né? É comum e tem alta taxa de cura, né? Isso foi no final de abril. E agora estamos no final de maio e ele vai fazer um procedimento de radioterapia. Olha só, eu já tive esse câncer, tá? Realmente você tira e acaba, não tem nada. Não precisei fazer radioterapia não, tá? Eu conheço outras pessoas que também tiveram esse câncer e não precisa de radioterapia não. Você tira o câncer e não tem nada. Se precisou de radioterapia, meu amigo, é porque o caso dele não deve ser tão simples assim não, tá? Não sei. Bom, o Lula é bem mais velho do que eu, né? Então, eu entendo, toda doença fica mais complicada quando você fica mais velho, né? Quando você fica mais velho, né, o seu sistema imunológico não funciona direito, enfim, tudo fica mais complicado, né? De qualquer forma, ele está fazendo radioterapia, e não é simplesinho não, vão ser algumas semanas com várias sessões de radioterapia. Olha, eu não sou médico oncologista, não entendo de câncer, tudo bem, eu concordo que o mais provável é aquilo que a gente sempre brinca, né? O Deus tenta fazer a coisa certa, né? Mas vai o pessoal do Sírio-Libanês e atrapalha pra caramba esse troço, né? Mas não é uma coisa tão banal assim não, tá? Eu sou Peter Turguliev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Peter, a Sônia Abrão da Política, Max Ray e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, pessoal, no Brasil, cara, todos nós estamos sujeitos a câncer de pele, tá? Câncer de pele é um problema sério no Brasil. Por mais que você tome cuidados, use protetor e coisa e tal, o sol aqui no Rio de Janeiro e em qualquer lugar do Brasil, em última análise, é um sol muito forte, é um sol muito pesado, e você sabe que o dano que causa os raios solares na sua pele, ele é acumulativo. Então, mesmo que hoje, né, você se cuide muito bem, você passe protetor solar e coisa e tal, lembra que o que causa o câncer é o acúmulo de radiação desde quando você é criança. Por isso que afeta muita gente da minha idade, porque para quem não sabe, esse negócio de protetor solar é uma coisa relativamente recente, tá? Antigamente não tinha essas porra não. A gente ia pra praia, né, com a cara e com a coragem, coisa e tal, e pronto, né? Então você vai acumulando essa radiação solar ali na pele e eventualmente você tem ali um carocinho, tem uma manchazinha ali que coça e coisa e tal, uma mancha meio estranha. Se vocês acharem qualquer mancha estranha, procura um dermatologista. É muito importante, porque é exatamente o que eles estão falando aqui, ó. Tem dois tipos de câncer, tá? Câncer de pele. Tem o melanoma, que esse é muito mais sério. Se você tiver um melanoma, torce para encontrar ele rápido, para ter o tratamento rápido, porque ele realmente pode causar um dano muito sério, pode tornar a pessoa, pode matar com muita facilidade, né? E tem outros cânceres que são mais simples, como esse câncer basocelular. Ele é mais light, ele demora a se desenvolver, a dar metástase e coisa e tal, e daí você consegue, aí dá tempo de você encontrar o caso, e aí você remove o câncer e pronto, né? Remove um pedacinho da pele ali, eventualmente às vezes dá um pontinho ou outro, se for uma área maior e coisa e tal. Então, você que mora no Brasil e que tem a minha idade, ou que vai ficando mais velho, mesmo que você tenha usado protetor solar, porque dizem também que protetor solar não protege essa coisa toda, né? Enfim, o ideal realmente é você tomar pouco sol, mas infelizmente no Brasil não tem como, né? Porque mesmo que você não pegue sol na praia, você anda na rua, você está pegando sol, né? Não tem como evitar, né? De qualquer forma, o ponto é esse. Tomem cuidado com a pele de vocês, tá? Câncer de pele é uma coisa complicada. Manchinha que coça, manchinha estranha, manchinha que você sentiu que é uma coisa diferente. Pô, vai no médico rápido, procura para resolver isso. Aí, ou seja, lá em abril,
o Lula detectou esse câncer basocelular aqui, né, que é um câncer comum, tem uma taxa alta de cura, então em princípio não deveria ter nada de muito sério, tá? Aqui, ó. Repara que essa reportagem aqui, ó, é do dia 24 de abril, aqui, ó, da época que teve essa coisa, né? O câncer carcinoma basocelular diagnosticado no couro cabeludo do Lula, ou seja, na cabeça, nessa sexta-feira, é o tipo mais comum de câncer de pele e tem alta taxa de cura quando tratado precocemente, né? O dermatologista fulano de tal frisou que esse tipo de câncer representa cerca de 80% dos cânceres de pele e, apesar de mais frequentes que o melanoma, é muito menos agressivo e altamente curável, né? Felizmente, né? O oncologista afirmou que o tumor normalmente tem evolução localizada e baixa agressividade. Esse tipo de câncer se desenvolve nas células da camada mais superficial da pele e está associado à exposição à radiação ultravioleta ao longo da vida, né? A exposição crônica ao sol desde a infância até a fase adulta aumenta o risco de desenvolvimento. Enfim, ele fala sobre isso daqui, no final das contas. Agora, ele fala que o Lula está tranquilo, vai tirar o câncer e acabou, né? Ou seja, ele não estava falando nada de ter outros procedimentos, né? E agora passou um mês e o que a gente fica sabendo? Que o câncer, que o Lula iniciou um tratamento contra o câncer, né? Ou seja, não o câncer tratando contra o Lula tratando contra o câncer, né? Eu não sei quem é que está mais certo nessa história, mas enfim. Segundo o comunicado do Hospital Sírio-Libanês, o tratamento preventivo no couro cabeludo acontece após a retirada da lesão. Em abril, o presidente manterá sua rotina de trabalho, tá? O presidente Lula iniciou nesta segunda-feira, dia 25, o tratamento complementar preventivo com radiação superficial após a retirada de um câncer de pele no couro cabeludo, informou o Hospital Sírio-Libanês em Brasília. A sessão, a primeira de um total de 15 sessões previstas ao longo de 3 semanas, teve duração de cerca de 2 minutos. Tá? Radioterapia, para quem não sabe, você banha uma área do seu corpo com radiação, justamente porque a radiação ela mata as células normais do seu corpo, mas ela mata mais as células cancerígenas. As células cancerígenas costumam ter um problema maior do que, digamos, as suas células normais. Então, como você mata mais o câncer do que a célula normal, beleza, grande vitória, tá ganhando da parada. Agora, eu acho que isso aqui não estava previsto não, tá? Eu acho que a remoção que teve lá atrás, aqui ó, o cancrinoma basocelular raramente causa metástase, mas pode provocar danos locais se não tratados, o que reforça a importância do diagnóstico precoce, né? E se está voltando agora para fazer radioterapia, eu não sei, de novo, eu não sou médico, não tenho experiência com isso, não sei experiência própria minha, e eu tirei e não tive nada. Agora, o Lula está tendo aqui a questão de fazer radioterapia. Pode ser que tenha tido alguma coisa mais séria aí, né? Aqui, ó, após a retirada da lesão basocelular em 24 de abril, optou-se pelo tratamento complementar com radioterapia. Optou-se quando? Porque quando você vê as notícias lá de 24 de abril, não falava nada que ia ter outro tratamento, não. Ah, tirou, acabou, beleza, encerrado, o Lula foi para casa, tranquilo, 100% de sucesso e coisa e tal. Ninguém falou em outro tratamento, não. Agora vieram com o papo de outro tratamento, o que me leva a crer que tem mais problema por aí, né? E, de novo, eu não quero que o Lula morra, não. Eu quero que ele pague pelos crimes que ele cometeu na cadeia, com muitos anos de vida, pagando lá com muito sofrimento, vendo o Brasil prosperar com a direita, né, e as merdas que ele fez serem corrigidas ao longo do tempo. É isso que eu desejo pro Lula, antes de mais nada. Mas se ele morrer também não me importo, não, tá? Vou mentir para vocês, não. Aqui, ó. Lula inicia radioterapia preventiva após retirada de câncer de pele. Muito curioso. Só agora que estão vindo com esse papo. Antes não tinha, não. Agora resolveram fazer isso. Quer dizer que tem alguma coisa. Ou é isso, ou já é a preparação dele para se preparar para ter uma desculpa para vazar da eleição presidencial, né? Ele sabe que a chance dele de ganhar é muito pequena, já tem um monte de gente falando aí em ele abrir mão pro Haddad, ou pro Camilo Santana, ou pro Geraldo Alckmin, né? E eu não descarto que tenha muita gente querendo isso, mas eu já falei para vocês, eu acho que não, vai ser o Lula mesmo, porque a esquerda não tem outro nome melhor. De certa forma, não deixa de ser a mesma posição que eu falo para vocês sobre o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro vai ser o candidato da direita, por mais que algumas pessoas tenham alguma resistência a isso, né? Por mais que algumas pessoas achem, mas se fosse o Zema seria melhor. Olha só, eu adoro o Zema, gosto muito do Zema, eu votaria no Zema com muita tranquilidade se ele tiver realmente chance para ganhar a eleição. Mas a verdade é que isso não vai acontecer, gente. Tem que ser realista, tem que ver aí. Será que o Zema resistiria o tanto a porrada que o Flávio resistiu
com a imprensa inteira batendo nele, nesse caso aí do Banco Master, porque não tenha dúvida, tá? Queriam achar alguma coisa do Zema, iriam, é lógico que queriam achar alguma coisa do Zema. Lembra, o Vorcaro é lá de Minas Gerais, né? Certamente deve ter negócio do Vorcaro com o governo de Minas. E lembra, o caso do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro não tem nada de errado. Ele pedir dinheiro de um banqueiro para financiar o filme do pai, na época que o banqueiro não constava nenhum crime sério contra ele, a não ser o fato de que o banco dele estava indo mal, né? O que não é necessariamente um crime sério, né? Ou seja, não quer dizer nada. Para achar uma coisa similar envolvendo o Zema, custa muito pouco. Então a dúvida não é se vão achar alguma coisa ou não vão achar alguma coisa. Sempre vão achar alguma coisa. É o modus operandi do PT. Acharam contra a Marina, acharam contra o Alckmin, acharam contra o Zé Serra. Sempre vão inventar esse tipo de coisa porque eles têm a imprensa na mão. Então eles têm essa imprensa midiática na mão. O Flávio resistiu. Então, vai ser o Flávio mesmo, quer você goste, quer você não goste dele, né? Da mesma forma, eu acho que vai ser o Lula, quer você goste, quer não goste do Lula. Eu vejo que tem gente na esquerda que gostaria mesmo de trocar o Lula. Pode ser que isso daqui seja uma maneira de já dar uma preparada do caminho e coisa e tal? Pode. Acho que vai funcionar? Não. Vai ser o Lula mesmo o candidato lá. Nem que esteja com câncer desse tamanho na testa aqui, vai ser o Lula o candidato da esquerda nessas eleições, né? E o Lula ainda deu uma cutucada no Haddad, ainda dizendo que a culpa da taxa das blusinhas foi do Haddad, né? É o que eu falo para vocês, bicho. É por isso que o Lula está tão isolado na esquerda brasileira, né? O Lula sempre foi assim, ele sempre afastou as pessoas, sempre criticou as pessoas. Qualquer pessoa que começa a botar luz na esquerda, começa a aparecer com luz própria, o Lula queima, porque o Lula tem medo, né? O Lula é um cara fraco por natureza, é um cara covarde por natureza. Então, toda pessoa covarde acaba sendo muito cruel com os amigos que começam a crescer, porque é a maneira que a pessoa tem de se manter na liderança, né? O Lula se mantém na liderança porque matou todo mundo na esquerda que poderia ameaçar a imagem dele, né? Matou o Zé Dirceu, matou o Palocci, matou o Haddad, a Dilma e mais um monte de gente, né? Você pode ter certeza. O impeachment da Dilma, o Lula fala muito que foi um absurdo o impeachment da Dilma, mas na época o Lula trabalhou a favor do impeachment da Dilma, tá? Enfim, essa é a situação. Tá todo mundo na torcida, cada um torcendo pela coisa que quiser, e não acho que vai dar em nada, provavelmente a radioterapia vai resolver esse problema aqui, mas a coisa foi mais séria do que estão vendendo, hein? A coisa não foi tão simples assim, não. Para precisar de radioterapia agora, não foi tão simples quanto estão vendendo, não. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.